Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu fiz um vídeo mostrando as gaiolinhas e eu falei que eu ia mostrar o banquinho de mesa quando eu fizesse e o passarinho que eu coloquei em cima da gaiola. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Se você não viu o vídeo das gaiolinhas, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder conferir. Essa bandejinha, esse banquinho, ele pode ser usado na mesa, mas ele não pode ser usado com alimentos direto, porque eu passei betume. Se você viu o vídeo das gaiolinhas, vai ver que tá diferente. Essa daqui eu acabei colocando fundo nela, para ela ficar de pendurada. Para fazer a parte de cima do banquinho, eu vou deixar um pouquinho maior do que as gaiolinhas. Elas são mais ou menos a mesma medida. Eu peguei um prato ali, eu vi que dava certo, e vou usar ele mesmo para mim poder riscar na madeira. Eu estou usando aqui para cortar os meus moldes nessa tábua de pinos aqui. É um pedaço de madeira que eu achei na rua, é reutilizado. Não tá muito reto, mas eu vou tentar usar assim mesmo. Tem aqui uma imperfeição, acho que era um prego, mas eu vou deixar assim mesmo. Depois, se precisar, eu tampo aquele buraquinho ali com massa, mas eu vou deixando assim. Para fazer os pezinhos do banquinho, eu vou usar essa madeira que eu também já tinha aqui. Ela é 3x3. Esse pedaço sobrou de alguma coisa, ou desmanchei alguma coisa, eu sempre guardo, então tinha por aqui. Ela não é de pinos, ela é um pouco mais escura a madeira, mas é o que eu tenho aqui e eu acho que vai dar certo também. Para cortar os pezinhos, eu fiz um molde, fiz no papel mesmo, o papel que estava aqui por cima, só para facilitar para riscar todos e ficarem bem parecidos ou iguais. Vai ficar nesse formato aqui. Pode fazer reto se quiser, é bem mais fácil, mas eu gostaria que ele ficasse assim, um pouquinho de ladinho. Então, eu coloquei ali entre a ponta menor, eu coloquei bem justo, e mais ou menos a parte que tá mais largo, eu coloquei 1,5 cm. Mas aí você pode colocar de acordo com a sua preferência. Agora eu vou riscar as duas laterais da madeira só para poder me auxiliar na hora de cortar. Copiei aqui o molde, o mesmo molde no papel sulfite, risquei com lápis e vou aproveitar também e vou fazer um coração. Se você quiser, ao invés de ser um passarinho, para ser o seu puxador na gaiolinha, pode ser um coração também que dá certo. Para fazer o coração, eu tô usando aqui um molde de cortar biscoito, mas também poderia ser feito um molde no papel, que também fica bom. Eu prendi aqui na minha bancada com um sargento, tá bem fixa. E eu vou usar essa serra aqui de arco para poder, essa cegueta, para poder cortar. Com a serra tico-tico não fica bom, a minha serra tá desalinhada e acaba ficando torto. Eu risco na lateral é para ajudar como guia. Dá um pouquinho de trabalho para cortar com essa serrinha, tem que fazer um pouquinho de esforço. Se cortar com a ferramenta elétrica é bem mais fácil, mas o corte com ela vai ficar mais preciso. Isso porque eu não tenho uma ferramenta adequada. Se você tiver uma outra ferramenta que seja mais adequada, com certeza vai ficar bem mais fácil. Agora eu vou usar a serra tico-tico com essa lâmina aqui. Ela é bem grossa e os dentes são separados. Eu prendi a madeira aqui um pouquinho na bancada, prendi com sargento, e conforme eu vou cortando aqui, eu vou mudando de lugar. Para cortar o coração ou mesmo o passarinho nas partes mais curvas, a gente não consegue cortar tudo de uma vez. Então, eu vou tirando um pouquinho, tem que fazer alguns cortes para auxiliar, para a serra, porque se a serra for fazer uma curva, ela vai queimar a madeira, vai estragar a serra e estragar a sua ferramenta. Então, você tem que ajudar a sua ferramenta a trabalhar.
Então, ficou assim o coração. Ele não fica perfeito, fica meio tortinho, mas depois a gente acaba de arrumar com uma lixa. O passarinho também, mesma coisa. Ele ficou meio feinho ali, ficou tipo uma barriga ali perto do rabinho dele. Vou arrumar depois, mas eu vou tirar tudo com a lixa, que agora se colocar a serra não dá muito certo. Agora a gente vai lixar todas as peças. Eu cortei outro passarinho. Essa parte aqui quando eu corto redondo ou qualquer outro corte, eu costumo cortar um pouquinho para fora da marcação. Eu acho que isso facilita para mim não perder muito o corte. Eu vou usar a esmerilhadeira para algumas partes que precisa de mais desbaste, onde tá meio torto. Mas eu também utilizo, pode ser uma lixadeira ou pode ser só com a lixa na mão mesmo, que também dá certo. Eu tô usando aqui a lixa 180 para madeira. Você pode começar com uma grossa e depois trocar. Eu geralmente coloco uma 180 e vai até o fim. Eu vou acertando aqui o meu círculo, que não tá muito círculo. Eu dou uma arrumadinha com a esmerilhadeira, vou passando várias vezes. Tem que ir passando devagarzinho. Eu tô usando um disco flap, que é um disco para madeira. Ele vai lixando. Mas mesmo assim, vai passando devagarzinho, porque às vezes a gente acaba tirando demais. A lixadeira, a esmerilhadeira, ela é muito potente. E é pesada também. Agora é só lixar dos dois lados. E eu passo também aqui na lateral, dou uma certa arredondada nesses cantos. Se quiser, pode arredondar bastante. Eu só tiro um pouquinho, só para que ela não fique machucando. Os pezinhos estão com essa tinta branca, é uma tinta esmalte à base de água, então ela é bem forte. Com a lixa não fez quase nada, eu vou usar a esmerilhadeira para poder tirar a tinta. Com a esmerilhadeira sai bem fácil a tinta, só que como a peça é pequena, precisa tomar cuidado para não machucar as mãos. Agora, com a mesma lixa, eu vou passar de todos os lados e também nos cantinhos. Eu fiz aqui uma divisão, marquei ali onde vai ficar os pés. E eu vou colocar mais ou menos, não, eu vou colocar 2 centímetros aqui nessa parte. Ele vai ficar afastado 2 centímetros. Marquei ali também. E eu vou colar os pezinhos usando cola branca, eu uso extra forte, e um pouquinho de cola instantânea também, só para ajudar a fixar mais rápido. Para colocar o passarinho aqui na gaiolinha, eu fiz um furo ali, eu tentei fazer um furo no meio, mas saiu meio de ladinho, vou usar assim mesmo. Aqui eu usei uma broca 3, mas poderia ser só a largura que eu vou usar do arame, que também daria certo. Ou pode ser assim, 2 preguinhos, e depois eu amarro com arame na gaiolinha. Como a minha gaiolinha, eu fiz uma mudança nela, eu não vou usar assim, por isso que eu fiz o furinho. Eu vou colocar nesse araminho aqui, eu coloquei ele um pouquinho curvado para servir para pendurar. Eu acabei de fazer uma modificação, não propriamente na gaiolinha, mas eu fiz um fundo para ela. Eu peguei um arame bem do tamanho dela, fiz da mesma forma que a gente fez a parte de baixo da gaiolinha. Coloquei a tela e coloquei alguns ganchinhos. Tudo feito com o próprio arame. Então, eu coloco ali o fundo e enroço os ganchinhos. Coloquei 4. Fiz tipo um anzol, prendi ali por baixo, não apertei ainda, vou apertar agora. E vou colocar o passarinho ali, e ainda vai sobrar espaço para mim fazer tipo uma argolinha para pendurar. Mas antes de fixar o passarinho aqui, eu vou escurecer com betume. Eu vou escurecer com betume também o banquinho. Como os pés são diferentes, eu acho que vai ficar mais legal. Eu vou usar betume da Judéia. Se você quiser, pode usar betume em cera, que também dá certo. Mas eu quero que ele fique não muito escuro,
Então, eu vou misturar esse betume aqui com água a raiz. Fiz aqui uma misturinha para que o betume fique mais claro. Agora, eu vou passar com um pincel. Se você quiser, pode usar uma esponjinha, usar luvas. Eu vou usar o pincel para não fazer muita bagunça. Quando passa, ele fica bem escuro, depois ele dá uma clareada. Se você quiser, faz um teste antes, num pedacinho de madeira. O meu passarinho acabou ficando bem escurinho, depois eu clareei um pouquinho para poder passar no banquinho. Terminei de passar, ele ainda não acabou de secar, então tá umas partes mais escuras. Depois, se precisar, se não ficar muito legal, eu posso passar uma cera, alguma coisa assim para melhorar o aspecto. Ele ficou um pouquinho balançando porque eu usei uma madeira que estava torta, mas eu vou lixar os pés para poder acertar e vou deixar assim mesmo torto. Agora eu vou modelar aqui uma argolinha no passarinho, entorta um pouquinho o arame e depois com o alicate eu termino. Como tinha um pouquinho mais de arame, eu fiz uma graça na argolinha, mas se quiser pode deixar ela comum mesmo, que também fica bom. No vídeo eu também tinha feito essa gaiola e eu passei tinta spray preta nela. Então esse foi nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!